das doenças da alma, para entrar na ampla espiritualidade. Porque alma e espírito, Hebreus capítulo 12 diz que alma e espírito é somente uma espada de dois gumes para discernir, para dividir medula, né? Dividir a medula de quê? Dos ossos e medulas. Irmãos, então somente a palavra de Deus é essa espada de dois gumes que divide espírito e alma, porque eles estão juntos, não é? Então a minha alma, minha mente, meu espírito mistura. Por isso que os irmãos aí menos avisados, Deus me falou, Deus me falou. Deus falou não, Deus falou na sua cabeça. Agora você acha que falou na sua mente, é Deus que falou. Nem sempre. Pelo contrário, na sua cabeça fala mais você e quase nunca Deus. Agora que Deus fala com você, Ele fala pela sua mente. Né? Então eu quero agora, nessas prisão da alma, eu quero falar um pouquinho para você, que aqui tem sido um grande problema para a igreja. Irmãos, o que tem de crentes neuróticos. E essa neurose é uma perturbação mental que não compromete as funções essenciais da personalidade. Então o neurótico não chega a ser um cara que tem problema de personalidade, porque o crente tem bom caráter, amém? Então você pode ter bom caráter e ser neurótico. Então essa neurose nós temos que ter, né? Ser livre dela. E a neurose está muito ligada à infância. Porque nossos pais não eram crentes, nossos pais, mesmo que fossem, também não entenderam muita coisa. Só tinha aquele evangelho de ir para o céu, levantar a mão e ir para o céu, morrer e ir para o céu, ser livre do inferno. Ficou nesse evangelho durante 4 séculos. Desde Lutero que estão falando a mesma coisa, está na hora de mudar o disco. Eu tenho que tomar posse do reino, então a minha mente não pode ser tão psicótica e tão neurótica. Já a psicose é a doença mental já mais avançado. Aí nós vamos ter, por exemplo, os mecanismos de defesa que nós criamos com as nossas psicoses e neuroses. Então, por exemplo, o indivíduo recalcado, irmão, olha para mim, isso é importante. O indivíduo recalcado é aquele que não vê e não ouve. Ele não vê e não ouve. Tá certo? Então, o indivíduo recalcado, ele suprime parte da realidade. Porque ele não ouve, ele não vê. Não é? Ele não está vendo, ele não está enxergando a vida, ele não enxerga a sensibilidade do irmão, ele não enxerga que o irmão está sofrendo de dores, ele não vê, ele vê, mas não sente, ele está recalcado. São neuroses, são doenças psíquicas, pessoas que têm, por exemplo, formação reativa, que a psicologia chama, ou seja, aquela mãe que protege desesperadamente o filho rebelde, porque na verdade ela odeia o filho, mas não pode odiar, então ela acaba fazendo o contrário, ela fica com uma super atenção àquele filho problemático. Na verdade ela não queria aquele filho, então ela começa a ficar com um zelo excessivo de encobrir os erros do filho, de defender o filho, de proteger o filho. Então esse é um problema psicológico, e há um desequilíbrio, tanto da vida do filho como dos outros irmãos, por exemplo, regressão, retorno às etapas anteriores do desenvolvimento, por exemplo, medo de barata. Mulher com medo de barata, eu sou capaz de falar aqui que o problema não está na barata. É interessante, mas as mulheres não descobriram isso ainda. Ai, é uma barata! Mas não é uma barata. Nós temos que correr atrás. O que desperta na mente dela, e mais da barata, que desencadeia outras coisas passadas, traumas. Mas a barata, eu tenho certeza que ela não tem medo daquele inseto. Então ela dispara na cabeça um mecanismo. Medo de cobra. Pode correr atrás que tem problema. Então as mentes, a limite da alma, eu não pego uma ampla espiritualidade. Já pensou você discipulando as nações e aparece no meio das nações lá? Vai lá para a Índia. Você que está gostando aí dos caminhos das Índias aí. Vai para lá, você vai ver as baratas na rua. Aí a missionária vai falar, barata não, bicho não, né? Projeção, projeta algo de si no mundo exterior. Essa pessoa que faz projeção, ela é a pessoa crítica, vive criticando. O que tem de crente que critica, só criticar e critica. Pessoas que são racionalistas, isso é uma doença terrível. Eu sofro dessa doença também, muita que coisa eu sofro delas, eu estou me libertando delas. O que é uma pessoa de racionalização? Ela constrói uma defesa para encobrir suas fraquezas, já viu isso? A gente começa a fazer uma teoria para encobrir aquilo que você não quer que apareça, não é? Então muitas vezes, gente crente,
usa esses mecanismos doentios. Por exemplo, pudor excessivo. Toda pessoa que tem pudor excessivo tem problemas. Ele está escondendo que ele é, no fundo, imoral. Gente, ele tem que entender essas coisas. Então, essas neuroses, por exemplo, tipo obsessivo, comportamento compulsivo. Por exemplo, tem gente que tem que limpar a casa toda hora. Tem gente que tem que lavar as mãos, agora está com a gripe suína aí, os compulsivos está excelente, porque ele lava o dia inteiro. Tem gente que não pega na mão do outro, que vai contaminar de bactérias. Ele tem comportamento compulsivo. Tem gente que já é histérico, ou seja, são as fobias, a histeria de angústia. O que é isso? Medo. Eu dá vontade de exorcizar os crentes com negócio de medo. Tem medo de tudo, medo de avião, medo de ficar sozinha, medo de doença ruim, medo de hospital, medo de lombriga, de barata, de bicho. Medo de rato, vai por aí afora, medo de tudo, medo de ser assaltada na rua, medo de atravessar a rua, medo de pegar o ônibus, medo de pivete. Vê os pivetes tudo como demônios ambulantes. Irmãos, tem que mudar a cabeça. Há pivete ruins, mas há pivete que é gente boa, a maioria todos são gente que precisa de restauração, libertação. Então, a histeria do medo é uma coisa horrorosa. Há também a histeria em grau mais avançado, que são as crises de choro, de centralidade. A pessoa centraliza tudo nele, já viu isso? São esses narcisistas. Tem um programa de televisão aí, espelho meu. Eu falei, um narcisista. O povo está tudo doente, a televisão está doente, e os crentes ficando agarrados na televisão e adoecendo com a televisão. A televisão tem muita coisa ruim, meu irmão, quase nada aproveita não. Então a nossa mente tem que estar por cima da televisão. Eu que determino aquilo que entra, aquilo que não entra, aquilo que eu vejo, aquilo que eu não vejo. Porque o mundo é histérico, o mundo está centralizado no narcisismo, amor a si próprio. Hoje que esse negócio de cirurgia plástica está um inferno. Ninguém aceita a orelha, ninguém aceita o cabelo. Ontem estava na televisão, falei, mude seu nariz em 15 minutos. E eu, que não estava passando um pouquinho bem, tive que deitar. Falei, eu tenho que deitar um pouquinho, que eu não estou passando muito bem. Aí eu liguei a televisão. Estava lá, em 15 minutos eu mudo seu nariz. E os médicos lá, e põe a agulha para cá, e rapaz, costura o nariz para cá e puxa. Não é que em 15 minutos mudou o nariz da dona? E ela chegou lá igual um porquinho, com o nariz todo rebitado. Eu falei, meu Deus do céu. E esses médicos são gananciosos, são narcisistas. E agora, você gostou do seu nariz? A mulher ficava assim, olha, espelho meu, me mostra o meu nariz. Aí vira o espelho, agora a mulher viu. Gente, coitada do povo, se o povo não entrar na lei da Torá, da lei do reino, o que vai ser de nós? Perturbação mental com a realidade. Aí nós já entramos na paranoia, na esquizofrenia, nas manias, nos delírios. Aí é aquele negócio que Freud fala, né? O ego enfraquece o id, os impulsos. A razão fica mais forte que os instintos e vice-versa. E aí aparece o sujeito paranoico, mania de perseguição, tem mania de tudo. É o medo, é o terror noturno. Aí vem a esquizofrenia, que é afastamento da realidade, e aí começa a coisa a pegar. Tem irmãos que vêm aqui e falam, eu vi demônio em todo mundo. Eu falei, pode ir para o gabinete psiquiátrico agora, Jorge, leva, interna, rápido.